Um dos maiores juristas que já viveu entre nós, o saudoso professor Miguel Reale. O Código Civil é a constituição do homem comum, a lei que estabelece as regras de conduta de todos os seres humanos, mesmo antes de nascer. Um dos maiores juristas que já viveu entre nós, o saudoso professor Miguel Reale. O Código Civil é a constituição do homem comum, a lei que estabelece as regras de conduta de todos os seres humanos, mesmo antes de nascer, dada a atenção que é dispensada aos direitos do nascituro, do feto, até mesmo depois da nossa morte, porque o Código Civil fixa o destino a ser dado aos bens deixados pelo falecido. Sendo assim, a lei civil por excelência é a lei civil da sociedade civil. Ela regula a nossa vida antes da gente nascer e até depois que a gente morre. O Código Civil atual, vigente desde 2003, que revogou o código anterior, que era de 1916, teve uma longa tramitação no Congresso Nacional, porque foi no longínquo ano de 1975 que o presidente Ernesto Geisel submeteu à apreciação da Câmara dos Deputados o projeto de lei 1634-D, com base no trabalho elaborado por uma comissão de 7 membros, da qual o professor Miguel Reale teve a honra de ser o coordenador geral. Foi um código, aliás, um código, o atual, construído sobre os ombros de gigantes ao longo de 27 anos de debate. Um código prestes a ser destruído em apenas um ano, se aprovado o projeto de lei do Senado 4 de 2025, de Rodrigo Pacheco. O projeto dirigido por Reale, manjedora da lei atual, guiou-se por 3 princípios fundamentais que imprimiu nas normas da nossa codificação: a eticidade, a socialidade e a operabilidade. Sobre a operabilidade, dizia o professor Reale, aspas, foi a decisão tomada no sentido de estabelecer soluções normativas de modo a facilitar sua interpretação e aplicação pelo operador do direito. Nessa ordem de ideias, o primeiro cuidado foi eliminar as dúvidas que haviam persistido durante a aplicação do código anterior. Já o projeto Pacheco apesar desse mesmo argumento de apresentação, um verdadeiro retrocesso. Torna estruturada a insegurança jurídica na celebração de contratos, gera um ambiente de incerteza contratual, desestimula investimentos, onera especialmente os empreendedores menores, que passam a enfrentar maior risco de litígios e custos processuais imprevistos, agiganta o escopo da intervenção judicial, relativizando a força dos contratos. Isso é muito grave. Ele transforma as 2 exceções genéricas, a função social e a boa-fé objetiva, que na lei atual justificam a quebra dos contratos, em 33 situações de nulidade contratual. Ora, o projeto Pacheco, por consequência, remete às consequências das irresponsabilidades políticas brasileiras para a iniciativa privada, inaugurando um silencioso e pacífico, mas eficiente processo de sovietização da economia nacional. Os conceitos de paridade, pluralidade e conexidade contratual expressam algo bastante semelhante àquelas primeiras interpretações do direito soviético feitas por Stutzka e Pachucanes. Expressam formas de superar o materialismo histórico que privilegia os interesses capitalistas. Nas palavras de outro gigante da nossa história do direito, o saudoso professor Orlando Gomes, tal forma de pensar representa, aspas, uma deformação da teoria materialista, para explicar expressões da superestrutura por aspectos parciais da estrutura econômica. Artificialmente isolados, trata-se de maneira rudimentar e leviana de aplicar o determinismo marxista. E para tentar
para tratar dessa ameaça, hoje eu tenho o prazer de conversar com os professores de Direito Civil. Meu colega de Largo São Francisco foi o meu veterano, Paulo Doron de Araújo, professor da FGV em São Paulo. Olá. Obrigado por estar aqui. E o professor Fábio Floriano Melo Martins, que também é professor da FGV Law e presidente do IDIP, que é o Instituto de Direito Privado. Pois bem, nós vamos começar esse debate. Eu gostaria de perguntar, de início, qual é a impressão geral de vocês sobre esse projeto e se esse projeto tem chance de aprovação do jeito que está escrito. Então, eu vou conversar, por deferência ao meu veterano professor Paulo Doron de Araújo. Qual é a sua impressão geral, antes da gente entrar nas minúcias, né, nas bombas que foram plantadas, ou que talvez não tenham sido, seja um engano, uma interpretação ruim da minha parte, mas vamos às interpretações gerais e se há chance desse projeto ser aprovado. Bom, Pavinato, primeiro, obrigado pelo convite de estar aqui. É um prazer poder passar um tempo aqui dedicado a esse tema, que, como bem disse você, é um tema muito importante e que nem todo mundo tem dado a devida atenção que ele merece. Então, agradeço por você permitir que a gente possa expor isso aqui para a sua audiência. Acho que vai ser bastante proveitoso. E temos que agradecer também ao professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, porque ele vive me falando, toda vez que eu falo com ele, ele fala: você tem que abordar esta bomba do novo Código Civil. Bom, então, toda vez o professor Manuel Gonçalves Ferreira Filho, que é o nosso maior constitucionalista vivo, isso já há décadas e décadas, ele sempre insiste nisso. Nós temos que tratar desta bomba do novo Código Civil. Sobre a impressão geral, eu queria começar contando um pouco para as pessoas o processo de confecção desse projeto, né? Porque, como você mencionou, o Código de 2002 foi gestado por décadas, né? Esse projeto aqui, a comissão de juristas foi nomeada em agosto de 2023. Em 9 meses de trabalho, a comissão de juristas produziu 1.122 alterações num código que tem pouco mais de 2.000 artigos. Mais de 50% do conteúdo do código foi alterado. É por isso que a gente tem dito que não se trata de uma reforma, mas sim de um código novo. O próprio site do Senado, assim, menciona quando faz referência ao projeto. E em 9 meses de trabalho, 1.122 alterações propostas por 38 pessoas diferentes, é muito difícil de sistematizar e organizar esse conteúdo todo, né? Esse desenho que você está fazendo é uma espécie de constituinte. É como se fosse uma constituinte. O Pacheco, ele atuou como uma forma macabra de... Desculpe, eu uso palavras que vocês não precisam concordar, vocês podem até me cortar nesse ponto, de Ulisses Guimarães, tentando compor interesses antagônicos dentro de um projeto que, por excelência, teria que ser sistemático. Cada artigo deveria conversar com os demais e acaba não conversando. E vale lembrar também que o professor, me fugiu o nome dele agora, que era o assistente do Orlando Gomes, foi deputado. O professor Brito? Professor Edivaldo Brito, grande professor Edivaldo Brito, né, que é uma das maiores referências no direito do Brasil, na história do nosso direito. Ele criticava o chamado Código Reale, que ele dizia que muito pouco foi mudado do Código de 16. E você aí já está preparado para ter todos os argumentos para dizer que Marx não foi um cara legal, para dizer que o comunismo não é um lugar para diversidade, para desmontar essa grande fake news histórica da esquerda, que é repetida por nossos professores de história, de geografia, de sociologia, que é repetida nas universidades, que é repetida nos livros. Está preparado para dizer por que Marx não era um cara legal e por que todo marxista raiz também não é, e por que o comunismo é terrível? Você já leu nos anais de Marx? Pois é, aqui nesse livro você vai encontrar tudo o que você precisa saber para responder aquele sabichão que diz que Marx é um cara legal. Pois não é.
Leia agora, Nos Anais de Marx, a trolha do comunismo transviado para encaçapar idiotes. À venda em todas as livrarias do Brasil, pelo site ou nas lojas físicas. Não deixe de ler.